A paz de Deus esteja com todos vocês. Amém. O lema desta semana encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram meu coração de alegria e de felicidade. Amém. Celebramos este momento em nome de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Querida comunidade, estimadas irmãs e irmãos em Cristo, como a maioria de nós vive a sua vida? Se olharmos para a vida das pessoas, podemos observar que existe uma divisória entre aquilo que Deus quer e que nós queremos. A esse respeito, Jesus é bem duro no Evangelho de hoje ao dizer: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Na Bíblia de Almeida lemos: se alguém quiser se tornar meu seguidor, que negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Muitas vezes tentamos suavizar essas palavras, fingindo que não foram ditas a nós, mas unicamente para os discípulos. Afinal, já temos o suficiente com o que nos preocupar apenas com o dia a dia, pagar contas, despesas escolares, médicas, de alimentação, deveres de casa, negócios e obrigações familiares e assim por diante. O peso da cruz parece maior do que podemos suportar. Existem algumas pessoas que interpretam isso muito literalmente. Elas negam a si mesmas os prazeres mais simples, como se a felicidade humana fosse uma ofensa a Deus. Para elas, é quase como se a vida cristã fosse principalmente uma peregrinação de miséria. Certamente não era disso que Jesus estava falando. Mas como podemos encontrar o caminho para o qual Jesus nos chama? Existe alguma maneira de amá-lo e ainda encontrar plenitude de vida, a verdadeira vida? Na verdade, Deus se preocupa onde, na minha vida, coloco toda a minha energia e o meu entusiasmo.
O segredo profundo das duras palavras de Jesus neste texto do Evangelho de Mateus é que na nossa vida sempre queremos ir pelo lado que nos oferece mais segurança na vida. Nosso medo do sofrimento e da morte nos roubam a vida, porque o medo da morte sempre se transforma em medo da vida, em algo mesquinho, um modo de vida cauteloso que não é realmente viver. O grande segredo das palavras de Jesus é que a maneira de ter uma vida verdadeira, uma vida abundante, não é salvá-la, mas gastá-la. E para doá-la, porque a vida não pode ser fechada e economizada. Assim como a água fresca da fonte não pode ser colocada em um frasco de vidro e mantida segura em um armário da cozinha. Ela permanecerá água. E se você abrir meio logo o frasco, ainda poderá bebê-la. Mas a sua essência de vida foi perdida, pois ela precisa ser derramada, se mover, ser água viva, correndo rio abaixo para compartilhar sua riqueza, sem nunca olhar para trás. Cada um de nós deve ser um rio, uma fonte de água viva. Qualidade de vida só existe quando existe sensibilidade a questões mais importantes do que nossa própria segurança e bem-estar pessoal. Uma vida que é compartilhada com os outros, que é derramada em amor, apesar dos riscos e perigos, a dor e risco em ser pessoa humana. Mas não podemos ser governados por isso se quisermos seguir o caminho de Jesus. Os inimigos de Jesus contavam com seu medo da morte para calá-lo, mas estavam errados. Ele pode ter ficado com medo, tenho certeza de que estava, mas não deixou que seu medo o detivesse. Ele não ficou preso na parte do sofrimento e da morte. Ele viu algo além do sofrimento e da morte e oferece essa visão para nós também. Se ele tivesse pensado como seus inimigos, o discípulo Pedro e como nós, não teríamos a graça da salvação e da vida eterna. Ele permaneceu fiel até o fim, à missão que Deus o Pai lhe tinha confiado. Mesmo chorando lágrimas de sangue no jardim Getsemane, não pensou em si, mas em nós. Vocês já se deram conta que Jesus disse renunciar a si mesmo. Isso significa renunciar à vingança, à raiva, ao ressentimento, ao ódio, à tentação de desonrar aos outros, falar mal dos outros, fazer fofoca, se achar melhor que os outros, renunciar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. É peso demais? Não é verdade. É difícil renunciarmos ao orgulho. É difícil pedir perdão. É uma complicação séria livrar-se das brigas, ódios e ressentimentos. Somos hábeis em arrumar desculpas e justificativas. O contraveneno que Jesus nos oferece é a cruz do amor, do servir, da mansidão, da paz, da justiça, da humildade, da fraternidade e da solidariedade. Jesus disse que virá em glória
e recompensará de acordo com o que cada qual terá agido nesta vida. Quero convidá-los a pensar comigo sobre como Jesus agiu no meio das pessoas enquanto esteve entre nós. Acho que é isso que ele também espera de nós. Jesus sempre se empenhou em ajudar e apoiar as pessoas, principalmente pessoas doentes, pessoas que precisavam de sua ajuda. Ele defendeu com sua ação também o acesso à assistência médica digna para todas as pessoas. Com tanto desemprego por aí, Jesus diria que a nossa missão, como pessoas cristãs e como suas comunidades, temos que acolher e apoiar pessoas que buscam trabalho, empenhar-nos para que crianças e adolescentes tenham acesso ao pão diário e à escola. Temos que caminhar com quem sofre, não importa o sofrimento. Temos que nos opor onde pessoas são exploradas. Temos que empenhar-nos para que a justiça seja sempre a vencedora. Temos que nos corrigir para acabar com qualquer tipo de preconceito entre nós. Temos que ser sempre misericordiosos com aquele ou aqueles que precisam da nossa misericórdia. Quando isso acontece, diz Jesus, acontece a vida verdadeira, acontece a vida que Deus quer. É isso que promove a paz. E isso só o verdadeiro amor constrói. Quando não existe lugar para o meu eu na nossa vida, mas onde existe lugar para a vida que Deus quer. Para Deus não importa o meu sucesso que alcancei na minha vida. Não lhe importa a minha honra e as minhas riquezas. Mas como gastei minha vida em favor da vida plena que Deus quer. Quando usamos a vida em sua essência, como Jesus a usou, para aquilo que estamos aqui, para servir, para cuidar do outro ou a outra. Vocês já se deram conta? Aquilo que construímos na vida, isso com o tempo desmorona. Mas aquilo que fazemos pelo outro ou pela outra, permanecerá para sempre, para a eternidade. Que nunca nós esqueçamos disso. Amém. Convido para um momento de oração. Querido Deus Pai, perdão por pensarmos tanto em nós mesmos, em nosso sucesso, em nossa honra e glória, e assim nós desviamos da essência da vida para a qual nos enviaste. Ainda não entendemos que o mundo não gira em torno de nós. Sempre dizemos, Deus está no comando, mas o que vemos são as pessoas que com sua ignorância destroem a vida ao seu redor. Nossa essência de vida é servir, amar e cuidar uns dos outros e de toda a tua criação. Senhor, que o teu Espírito Santo nos ilumine e desperte para essa verdade e nos santifique através da tua palavra, para que, como seguidores de Cristo, realmente venhamos a compreender o que significa ser um filho e uma filha de Deus, ou um discípulo de Jesus Cristo. Cuide de todos nós nesta nova semana e que possamos estar aí uns para os outros, para que todos tenhamos uma semana abençoada. Cura os doentes e conforta os enlutados, e que todos nós, neste sentido, façamos a nossa parte, conforme o dom de cada um e de cada uma de nós. Em nome de Jesus, amém.
Que o Deus amoroso e poderoso vos abençoe, vos guarde e proteja. Que Ele faça resplandecer sua face sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Ele levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz e vos preserve na fé, na esperança e no amor. Em nome de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus e vivei no servir e no amor. Amém. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse-lhe Jesus, segue a mim, pois há muita gente que não sabe do amor de Deus e do seu perdão, nem de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse Pedro sim, seguiu a Jesus, deixou suas redes e tomou a sua cruz. Lhes falou de Deus e do seu perdão, e de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Vamos nós também falar de Jesus, convidar os outros a andar na sua luz. Como pescadores vamos arriscar, rede mar adentro o evangelho anunciar. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te